Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Visão 360 de hoje, aqui na tela da Masper TV. O Visão 360 é transmitido no canal 575 da Parabólica Digital Brasileira, TV aberta para todo o país, e canais 20 e 520 para os assinantes da Claro TV+, no Rio Grande do Sul. Você também pode nos acompanhar ao vivo pela nossa página na internet em mais 127 provedores espalhados pelo mundo. Mas você sabe também, né? Pode curtir o nosso conteúdo pela sua rede social preferida. Prepare-se porque o assunto de hoje promete. No Visão 360 vamos abordar o Estatuto Digital da Criança e Adolescente, o chamado ECA Digital, que já entrou em vigor. O objetivo é proteger usuários que ficam expostos nas redes digitais. Aqui, logicamente, menores de idade. Crianças e adolescentes, como o próprio nome do Estatuto diz. Mas quais são as punições para quem descumprir a lei? Quem vai fiscalizar? Na prática, podemos responsabilizar adultos, pais responsáveis, escola, influenciadores por conteúdos? Será uma obrigação somente das plataformas? Bom, muitas coisas para a gente falar aqui hoje no 360 e eu apresento então as nossas convidadas. Emily Matos, advogada, doutoranda da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que se debruçou neste assunto, vem acompanhando e tem muito subsídio, certamente. E Alice Fernandes, delegada do DECA, que também tem um trabalho imenso pela frente. Muito obrigado pelas presenças de vocês aqui. Eu é que agradeço, estou muito feliz de estar aqui hoje com o convite. Acho que é muito importante, porque nós estamos no dia 1, né, da vigência Exato. da lei. Então, é um assunto de extrema importância que a gente precisa debater, que a gente precisa comunicar para a sociedade, para esclarecer o que a legislação traz, todas as mudanças, de que maneira podem afetar nas famílias, o que vai afetar também nas empresas, né, detentoras das plataformas digitais. Então, acho que é um momento oportuno para discutirmos o assunto. Desculpa, eu falei que a senhora ia ter muito trabalho pela... Na verdade, a senhora já tem muito trabalho em relação a este assunto, né? Sim, com certeza. E a minha esperança, de acordo com o que a gente está vendo na lei, é que essa lei venha para facilitar o nosso trabalho. Porque na verdade, as coisas já estão acontecendo, só está difícil da gente investigar ou difícil até mesmo dos pais tomarem conhecimento. Então, a esperança é que com essa lei facilite então, a descoberta do que realmente está acontecendo nas redes. Tá certo, então. Em seguida, a gente aborda, vai esmiuçar esse assunto aqui no Visão 360, porque antes tem as notícias do dia. O Irã promete uma resposta para vingar a morte de Ali Larijani, chefe de segurança nacional. Na hierarquia do país, ele estava atrás somente do Ayatollah Ali Khamenei, que também foi morto. Segundo o Teherã, Larijani morreu num bombardeio aéreo atribuído a Israel e o governo iraniano lançou uma série de mísseis contra alvos israelenses como retaliação imediata. E aí tem as consequências de tudo que está acontecendo lá na guerra do Irã, aqui principalmente no que diz respeito a combustíveis. O município de Formigueiro, no centro do estado, decretou situação de emergência por causa da falta de diesel. A escassez prejudica atividades básicas, como manutenção de estradas e até as aulas. Produtores e caminhoneiros relatam postos sem produto em algumas regiões do estado, o que atrapalha colheita e fretes. Por falar em fretes, outro assunto que está em destaque, uma possível greve dos caminhoneiros. O governo reage dizendo que é preciso respeitar o frete básico, que algumas empresas não estariam obedecendo. E aí, muitos motoristas ou transportadores estariam pagando para trabalhar. Que se ache um meio termo, porque assim como está, não pode ficar. E uma greve seria mais uma tragédia à parte. E a Comissão de Infraestrutura da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça um projeto que aperta as regras contra passageiros indisciplinados em aviões. A proposta cria uma lista nacional de impedimento.
Quem cometer ato gravíssimo, agressão, ameaça de bomba, importunação sexual, dano à aeronave, por exemplo, pode ficar proibido de embarcar por até 10 anos e ainda pagar multa pesada. O objetivo é inibir casos que subiram 70% em 2 anos. 70%. Deveria ser uma atitude de bom senso, né? Cada um que entra no avião se comportar socialmente. Mas, pelo jeito, precisa até de lei para, né, legislar, desculpa com a redundância, mas para disciplinar quem entra em avião. É no Brasil. Enfim, vamos ao intervalo e já voltamos falando sobre o novo ECA Digital. É rapidinho e a gente já volta. O novo ECA Digital, Estatuto da Criança e do Adolescente. Bom, o ECA, esse estatuto, já existe lá desde a década de 1990. Agora, como o próprio nome diz, digital, em virtude dos avanços da tecnologia, do uso indiscriminado das redes e de forma até criminosa. Vamos reforçar aqui as nossas convidadas, Emily Matos, advogada, doutoranda da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a delegada do Departamento do Menor, né, da Criança e do Adolescente, Alice Fernandes. E nós podemos começar essa conversa, e aí eu lhe encaminho diretamente essa pergunta, o que dá para destacar de quais são as principais novidades do ECA Digital? Se é que a gente consegue, é bastante coisa, mas enfim. Exato, Glauco. O ECA Digital ele é muito abrangente, né? A gente vai trazer várias mudanças, porque, na verdade, ele é um complemento ao ECA lá de 1990, né? Como você bem falou, a gente não tinha toda essa dinâmica dessa vida hiperconectada que temos hoje, nem nós adultos, né? Tampouco as crianças e os adolescentes. E o debate avançou porque se fez necessário, né? Com essa nossa nova dinâmica, era digital, era da informação, sempre estamos muito conectados, que se pensasse quais eram os prejuízos, porque, de fato, como a doutora já falou, começaram a acontecer situações, né, na realidade, de violações de direitos da criança e do adolescente, que fizeram com que a gente começasse a voltar os olhos para esse debate e pensar numa estrutura legislativa nacional que pudesse proteger a criança e o adolescente dentro desse ambiente, já que a gente não tinha nenhuma legislação com esse viés direcionado para a criança e adolescente, né? Porque a gente já tem há alguns anos o Marco Civil da Internet, que é um marco muito importante de 2014, depois o Brasil promulgou a Lei Geral de Proteção de Dados, mas todas essas legislações, elas tinham um caráter mais generalista e elas tocavam, né, em pontos centrais dessa dinâmica do uso da internet no Brasil, e começou a se discutir que a gente precisava, de fato, dessa alteração e dessa novidade que é o ECA Digital para a gente pensar sobre essa proteção. E é bom frisar que isso não é só um debate que está acontecendo no Brasil, então também é um debate que acontece internacionalmente. A ONU criou um comentário geral número 25 em 2021, recomendando que todos os países parte, né, da Organização das Nações Unidas começassem a proteger a criança e o adolescente dentro do ambiente digital, em função de todas essas superexposições e violências. Então, começa com essa recomendação. Posteriormente, no Brasil, a gente tem também uma recomendação, uma regulamentação do CONANDA, que é o Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, que também estimula que se pense, né, numa nova proposição de como a gente ia proteger a criança e o adolescente. Então, as mudanças são significativas porque ela traz uma agenda de conteúdos que a gente sequer mencionou no ECA de 1990, né? Então, a questão das redes sociais, das próprias plataformas, todo esse universo da digitalização da vida e das infâncias, né, também foi acrescentado nesse novo texto que traz, né,
a pedra de toque aí é a questão da supervisão parental, né, ser um pouco mais rigorosa para a gente compreender como é que funciona, os pais também estarem mais alinhados nesse sentido, a aferição da idade, né, daquele usuário da internet para aferir se é uma criança ou se é um adulto que está entrando num site, né? Então, isso vai ser melhor fiscalizado e regulamentado, porque antigamente a gente só tinha a ideia de chegar lá e clicar, aparece, né? Imagine que é um site de conteúdo adulto ou pornográfico. Você é maior de 18 anos. Você vai lá e qualquer pessoa poderia dizer que sim e acessaria o conteúdo daquela plataforma, daquele site. Agora, a ideia é que a gente consiga fazer uma aferição mais robusta, mais criteriosa sobre essa idade desse usuário, né, para proteger a criança ou adolescente desses conteúdos impróprios para a sua própria idade. Então, a gente tem, dentro da aferição da faixa etária, da idade, a gente tem a questão da supervisão parental e o ECA também traz a questão da responsabilização das plataformas, né? Isso é muito importante. O próprio ECA e a Constituição de 88, no 227 da Constituição, fala sobre a proteção integral da criança e do adolescente como objetivo da República, né, Federativa do Brasil. Então, se é a prioridade absoluta, todos os esforços precisam estar voltados para que a gente proteja a nossa infância e as infâncias e adolescências no Brasil, porque não temos apenas uma. Porém, o próprio texto da Constituição fala que essa responsabilidade era uma responsabilidade solidária, porque ela é da família, do Estado, compartilhada, da família, do Estado e da sociedade. Quando a gente vem para o ECA Digital, a gente coloca também que essa responsabilidade também é das plataformas, também são das empresas que desenvolvem atividades, né, no âmbito da tecnologia. Aliás, é uma discussão ampla, né, sobre vários prismas da responsabilidade das Big Techs, das empresas em si. Isso passa por jogos, passa por exposição de menores, de crianças e adolescentes, passa por sexo, né, que muitas vezes vem veiculado nessas plataformas, que pode ter o acesso de menores. Enfim, delegada, agora temos o ECA Digital, mas o seu trabalho vem de antes do ECA Digital. Pela sua experiência, que nível de preocupação a gente deve ter quanto à exposição de menores aos meios digitais, exploração, violação, enfim? Bom, acredito que agora, com o advento dessa lei e desses regulamentos que seguirão, a preocupação vai ter que ser menor, mas até então tinha que ser altíssima, porque era um ambiente completamente desregrado, né? Você não sabia quem estava falando com seu filho, de que forma, qual conteúdo estava sendo transmitido, eram verificações, como citada pela doutora, né? Muito fácil clicar, tenho mais de 18 anos e tu acessava praticamente tudo. Coisas ilegais, armas, drogas, bebida alcoólica, conteúdo indevido, uma imensa infinidade de coisas. Então, acredito que agora, com essa regulamentação e essas obrigações das próprias Big Techs de terem que coibir esse tipo de acesso, tanto o acesso como a propagação desse tipo de conteúdo, acredito que agora vai tornar um ambiente muito mais seguro. Antigamente eu digo, até ontem, né, antigamente, os pais achavam que as crianças, por estarem em casa, estariam seguras. E, na verdade, não, um ambiente muito mais perigoso do que a rua. E a maioria das pessoas não tinha essa noção. Por isso a importância da gente estar aqui falando disso, porque realmente é um ambiente que pode ser utilizado para aprendizagem, tem muita coisa boa, pode ser usado para manter contato com os amigos que estão distantes, é uma ferramenta excelente, mas ela tem que saber ser utilizada. E crianças e adolescentes, né, eles não têm tanta, digamos, noção, autocontrole, conhecimento de quais conteúdos são adequados. A senhora lida com muitos casos nesse sentido? Felizmente são poucos. Eu acredito que, dada a dimensão do problema, que a gente sabe que acontece, ainda é pouco. É que eu tenho dúvida também se chega, assim, ao conhecimento, né? Exatamente, essa é a questão que a gente até falava. Do poder público, dos operadores, enfim. Exatamente. Os próprios pais, né? Porque para a polícia atuar, ela precisa receber uma denúncia de alguém. Então, a gente acredita que os próprios pais não sabem o que está acontecendo, então não chegam a denunciar para a polícia. Então, agora, até essas ferramentas de controle parental vai possibilitar que eles tomem conhecimento do que está acontecendo
e então venham denunciar. A gente tem, inclusive, um reflexo que a gente pode esperar que seja natural dessa lei agora, é que aumente o número de crimes. Mas, na verdade, a gente tem consciência que não aumentou o número. A gente só descobriu a existência de crimes que já estavam ocorrendo. Notificações. Então, exatamente. De crimes que... Seja das próprias plataformas, que agora tem essa obrigatoriedade de denunciar esses conteúdos, como também das famílias ao tomarem conhecimento do que vem acontecendo. O que significa o controle parental? Assim, logicamente que pais responsáveis têm que ficar de olho nos filhos, mas assim, do ponto de vista prático, é um limite que é imposto aos acessos dos filhos? Exato. A supervisão parental, que é esse o nome que a gente utiliza na legislação, ela é um mecanismo, uma ferramenta para a gente fazer esse controle, monitoramento de tempo de uso da rede social pelos pais. Alguns dispositivos, aplicativos, têm isso, né? Que pode fazer direto ali. Pode. Vai ficar 1 hora utilizando e depois... Pode. E agora, com essas novas ferramentas que as plataformas vão precisar adotar pela própria implementação do ECA, os pais conseguirão fazer esse controle, às vezes, do seu próprio celular para o celular do filho. O que acontece é que a gente precisa lembrar que a supervisão parental ela vai ser importante e a gente precisa comunicar, né, falar para as famílias como isso vai poder ser feito. Só que, em contrapartida, a gente precisa lembrar que há também uma proteção à privacidade da criança e do adolescente. Porque vai ter um dilema entre o que é essa supervisão parental e o que seria uma invasão de privacidade, né, da criança e do adolescente. A conversa que ela tem, às vezes, com um amiguinho. Enfim, então, é algo realmente para a gente se questionar e se perguntar de que maneira isso vai ser feito. Então, a principal questão e de ferramenta que vai ser utilizada é a aferição da idade, porque já é uma forma de controle. Depois, essa própria supervisão dos pais através do celular deles, que eles conseguem conectar ali com o celular do próprio filho vincular a conta. Mas isso vai encontrar um limite dentro dessa própria, o que a gente chama de princípio da autonomia progressiva da criança e do adolescente. Porque é diferente o acesso de uma criança de 4 anos para um adolescente aos 12 anos. Então, crianças aos 4 anos não podem, né, entrar em plataformas e sites determinados, mas alguém com 12 anos já tem uma evolução e uma autonomia maior, inclusive cognitiva, de poder estar em alguns outros ambientes. É por isso que a gente fala que a gente tem várias infâncias e a gente precisa pensar que, na verdade, essa supervisão parental ela também vai acompanhar esse desenvolvimento da criança e do adolescente, né? Então, quando é uma criança ali na primeira infância, é um tipo de controle, né, das telas, enfim. Inclusive, há, né, os profissionais da saúde, da psicologia, já há estudos que definem, que estimulam que só seja, né, concedida à criança ali na primeira infância a tela, o contato com a tela a partir dos 2 anos, pelo menos, para evitar alguns prejuízos cognitivos do desenvolvimento da criança. Mas, à medida que a criança ela vai crescendo, ela também vai evoluindo, né, a sua percepção, o nível de desenvolvimento cognitivo. E isso também faz com que essa supervisão parental, ela também vá evoluindo, né, até a medida em que a gente também não precisaria mais que houvesse essa supervisão. Pelo ECA Digital, a supervisão tem que ser feita pelos pais até os 16 anos incompletos. Então, seria aí, nessa faixa etária, né, do 0 aos 16 anos incompletos, deve haver essa supervisão parental, mas dentro também dessa limitação de não invasão ali da privacidade, da intimidade da criança e do adolescente, né? Como a senhora falou, cada país determina suas leis, logicamente, né? Aí eu recordei agora que a Austrália limitou, na verdade proibiu, até 16 anos, né? É talvez a decisão mais radical, tenho a impressão que nenhum outro país adotou, mas enfim, cada um. E o Brasil adotou essa de até os 16, ter a supervisão dos pais. Vocês acham que é o ideal? Ou é difícil de responder isso? Eu acredito que o Brasil optou por ser menos radical, como você trouxe o exemplo da Austrália, né? Então, a gente optou porque a gente tem também a primazia da liberdade de expressão.
e das liberdades individuais como um todo. Então, a ideia não é que a gente deixe de que a criança e o adolescente acessem e tenham essa inclusão digital. Não é. Na verdade, a ideia é que essa inclusão digital seja feita de maneira mais segura, cada vez mais segura. Que os pais tenham mais, observem mais os seus filhos, entendam que, mesmo que ele esteja dentro de casa, no seu quarto, talvez não seja um ambiente seguro, né? Como a própria doutora trouxe, né? Muitas vezes a gente colocava, mas está em casa, então eu estou mais tranquila porque ele está em casa. Na verdade, o perigo está lá, tá né? No mundo. Está no mundo, né? Está no computador do seu filho, está no celular do seu filho. Então, essa sensibilização que a gente precisa fazer agora com a sociedade para unir forças também, porque as próprias plataformas, elas vão, né? Elas estão no sentido, pelo menos nesses debates que têm acontecido, elas estão sempre dizendo que vão fazer, que vão acatar a legislação. Então, elas estão contribuindo, de certa forma, com esse aperfeiçoamento, né, da proteção da infância e da adolescência. E sabe por que eu perguntei? Porque aí entra também uma questão assim que envolve polícia. Limitar ou proibir até os 16 anos, me parece que é excluir essa pessoa do mundo digital. E aqui eu estou olhando a distância, né? Estou muito longe da Austrália, mas é uma opinião muito própria. E, ao mesmo tempo, que não sei se não pode estimular... Aquela história de que tudo que é proibido estimula com que se faça uma volta, cometa uma infração, porque não podemos falar em crimes, são menores de idade, para se chegar ao acesso à internet. Então, por isso que eu perguntei, a senhora acha que é razoável o que foi definido? Eu acho que é um primeiro ato. A gente tem que ver na prática como que isso vai funcionar, né? O fato de agora não ser proibido não quer dizer que não chegue um momento que a gente veja, olha, assim não funcionou, precisamos proibir. Mas concordo, sim, com esse ponto de vista, que a proibição parece que cria um cenário de ilicitude, porque quem realmente quer vai dar um jeito de continuar acessando. Mas eu acredito que a gente tem que ver na prática como isso vai ser. E, claro, as famílias continuam tendo a liberdade de, querendo, podem proibir que seus filhos acessem, tenham celular, enfim. Tem muita gente que diz o seguinte, mas o Estado está se metendo até na educação. Não é na educação. Se bem que tem muitos pais que não fazem o papel de casa e entregam, inclusive, para os estabelecimentos de ensino a responsabilidade de educar os filhos, que a gente sabe que não é só da escola. A escola é um tipo de educação, a educação vem de casa. Mas não é interferência do Estado. Eu acho que é um problema que já está se tornando, em muitos casos, de saúde pública. Aqui eu volto à história dos jogos, né, jogos online, enfim, e que as crianças e adolescentes também estão expostos. No caso da polícia, a investigação de crimes cibernéticos, por exemplo, de exposições indevidas, de violações, se dá também com tecnologia, porque tem que ir atrás de IP, tem que descobrir de onde saiu, muitas vezes nem é aqui do país. Sim. Esse tipo de fonte de sedução para os nossos jovens e adolescentes, crianças e adolescentes? Sim, temos vários sistemas específicos que são criados justamente para esse tipo de investigação e para facilitar o nosso trabalho também nesse campo. Mas ainda utilizamos muito do método formal, de intimação de um provedor para nos fornecer dados, né? E aí que eu acho que entra também uma dessas vantagens da lei, né? Porque a lei obrigou que cada empresa tenha um representante legal no Brasil. E esse era um empecilho que a gente encontrava antes. A empresa tinha em outro país somente a sede, dizia, segundo as leis desse país aqui na qual eu tenho sede, eu não sou obrigado a fornecer tais dados para vocês. Então, isso obriga que eles submetam as leis brasileiras e forneçam os dados que a polícia precisa, de identificação, de localização, para que, enfim, a gente possa chegar à autoria do crime. Então, essa lei tem duas vantagens, tanto no campo da prevenção, que, claro, é o melhor dos mundos, que nem aconteça um crime, mas acontecendo, que a polícia tenha meios de investigar e chegar à autoria desse delito. E aí nós estamos falando também da responsabilidade das empresas, né? A senhora falou muito bem, até pouco tempo... Não, a responsabilidade não é minha. Eu estou lá, inclusive estou em outro país, eu não sei nem o que está acontecendo com vocês aí. Não é bem assim. Agora, inclusive, como a delegada mencionou, é preciso ter sede aqui, é preciso ter representação legal. E agora as empresas são obrigadas, por essa lei, a cumprir
alguns aspectos que antes talvez fossem negligenciados, né? Ou fossem negligenciados. Na sua opinião, é aplicável? Com certeza. Eu acho que, inclusive, esse ponto, né, da própria legislação, ela obrigar que a empresa tenha um representante legal no Brasil, isso estimula também, eu acho que fala também mais sobre o Brasil enquanto Estado, nação, do ponto de vista da soberania, porque o Brasil demonstrou que ele determina, né, enquanto Estado, quais são as diretrizes dentro do seu território nacional, né? Em outros países, você trouxe o exemplo da Austrália, mas em outras nações, cada Estado vai definir, cada país vai definir como é que vai funcionar lá. Então, eu acho que a lei do ECA Digital, ela também posicionou o Brasil nesse lugar de soberania nacional, de colocar assim, olha, quando a gente está falando de criança e adolescente, nós também estamos preocupados, enquanto prioridade absoluta, né, trazida pelo próprio texto da Constituição, em construir diretrizes que todas as plataformas e empresas, sejam estrangeiras ou nacionais, né, que funcionam no Brasil, precisam acatar essas decisões, porque senão o funcionamento delas vai ser ou limitado ou não vão, né, acabar operando dentro do território nacional. Então, eu acho que a lei, para além da questão da proteção da infância e do adolescente, também demarcou esse lugar do Brasil de determinar diretrizes, porque do ponto de vista, se a gente for comparar com outras legislações de outros países nesse âmbito, o Brasil construiu um texto legal muito robusto, e dentro das Américas é o texto mais completo. Então, a gente construiu uma legislação que vai fazer com que outros países, muito provavelmente, se inspirem, né? Seria porque nós somos muito consumidores também desse tipo de informação, desse tipo de diversão? Seria, mas eu acho que o ponto central, na verdade, é o compromisso da Constituinte brasileira com a prioridade absoluta. Então, eu acho que o nosso ponto principal é porque a gente demarcou isso na Constituição de 88, que a nossa prioridade é a criança e adolescente. É por isso que, logo em seguida, a gente já teve o ECA em 90, a Constituição de 88, ECA em 90, e agora surgiu a necessidade urgente. É óbvio que o debate já vinha acontecendo, né, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, porque o projeto de lei que originou a lei do ECA Digital é um projeto de 2022 de um senador chamado Alessandro Vieira, do estado de Sergipe. Então, foi ele que primeiro construiu ali esse projeto de lei e começou a discutir esse projeto no Senado Federal, depois passou para a Câmara, mas só depois, né, que teve, inclusive, aquele vídeo do Felca falando sobre a adultização e que mobilizou a sociedade como um todo. Então, inclusive, uniu o Brasil, né, porque todos os lados, inclusive de ideologias políticas, se uniram no sentido de proteger a infância. Então, eu acho que esse ponto é o ponto crucial. Nós estamos preocupados, o Brasil está preocupado em proteger a criança e o adolescente no ambiente digital. Então, foi isso que deu, inclusive, mais tração para a lei ser aprovada, né, e promulgada no ano passado, e agora para ela começar a entrar em vigência. Então, não creio que o sentido seja porque somos consumidores, consumimos muito das redes sociais, né? O Brasil tem um público muito assíduo dentro das plataformas, dentro das redes, mas eu acho que mais do que isso, a gente estava mais preocupado em proteger a criança e o adolescente. Esse é o grande gancho que o ECA Digital trouxe, né? Trazer uma internet mais segura, mais inclusiva também para a criança e para o adolescente, não discriminatória. Então, tem todas essas categorias, todos esses pontos que são cruciais para a lei. Bom, eu tenho que fazer um intervalo, mas já vou deixar uma questão aqui que eu queria saber da delegada, se isso que a gente falava agora, a adultização, é uma das grandes questões, é uma das grandes preocupações. E onde entra o chamado cyberbullying? Também está nesse pacote, nesse contexto todo? Bom, mas a gente precisa fazer um intervalo, peço licença, em seguida a gente volta aqui falando sobre o ECA Digital, no Visão 360. É rapidinho.
Visão 360 de volta, falando hoje sobre o ECA Digital, Estatuto da Criança e do Adolescente, a modernização do nosso estatuto. Recebendo hoje a Emily Matos, advogada e doutoranda da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a Alice Fernandes, delegada do DECA, Departamento da Criança e do Adolescente. E eu encaminhei antes do intervalo para a delegada essa questão da adultização, que inclusive foi, um assunto até pouco tempo muito comentado, e continua sendo, na verdade, do fator Felca. Isso é o que mais preocupa, a questão da adultização, da sexualização, enfim, ou não? Sim, porque está relacionado aos crimes de pedofilia, né? E muitos conteúdos que às vezes o pai e a mãe pode achar só bonitinho, engraçadinho, por já estar adultizado, para o pedófilo já é um material de consumo para ele. Então, a gente não tem esse olhar malicioso e muitas vezes acaba não vendo, ou posta foto do bebezinho. Bebezinho não tem ainda um corpo sexualizado, eu não preciso tapar nada. E não tapa. Para o pedófilo, aquilo ali já é um banquete, um prato cheio. Então, a gente não tem esse olhar malicioso, muitas vezes, e acaba não vendo que certas condutas nossas de exposição dos filhos são muito danosas, e depois que cai no meio digital, então aí tu já não tem mais proporção desse alcance. Fora que hoje em dia também com a inteligência artificial, muitos pais colocam florzinhas, desenhos, tapando as partes da criança, e é muito fácil tirar isso com aplicativos. E daí vira material de consumo dos pedófilos. Então, eu acho que a grande questão da adultização foi expor algo que todos nós vemos, fazemos e não temos noção de como aquilo pode virar material para pessoas perversas e mal intencionadas. É difícil, assim, de digerir um negócio desses, mas é a mais pura realidade. Infelizmente, fiquei curioso, a senhora orientaria as pessoas a não postarem fotos dos filhos, mesmo que ache assim, cuti-cuti, ou de repente fechar os perfis? Eu acho que todo cuidado com a nossa imagem também, independente de crianças, com a nossa imagem, com os nossos dados, tem que ser sempre pensado os prós e contras, né? A partir do momento que tu veicula uma imagem, tu não tem mais o controle sobre ela, sobre o que vai ser feito com ela. Então, eu acho que, quanto aos adultos, cabe cada um avaliar a si o quanto que vale o risco. E crianças, é sempre importante a gente pensar, né? Quando a gente fala em internet, que a coisa pode sair do limite, furar a bolha, como a gente chama, alcançar diversos públicos e se postergar para a eternidade, né? Então, algo que hoje em dia é engraçadinho pode ser algo vexatório para o teu filho no futuro. Pode ser algo que os coleguinhas vão utilizar como bullying. Então, é algo que a gente tem que sempre pensar nisso. Então, a minha opinião pessoal aí é sempre restringir o máximo, até por uma questão de segurança, né? Não poste onde seu filho estuda, não poste o horário que você sai de casa, o restaurante que você frequenta. Você está dando informação para pessoas maliciosas ou cometerem um crime ou cometerem um golpe, né? Porque muito que a gente tem dessas ligações, estou com o teu filho aqui, teu filho estuda no colégio e tal. Não está com o filho, não está com ninguém. Só tem acesso a essas informações que a própria pessoa disponibiliza de forma gratuita nas redes, né? Para utilizar contra ela e tirar um dinheiro e causar um mal-estar. Então, a gente sempre tem que pensar um pouco à frente do que essa divulgação pode ser utilizada. Muitos pais devem estar se perguntando, poxa, mas agora eu vou ser responsabilizado se o meu filho menor de 16 anos fizer alguma coisa? É assim? O que a gente pode falar para esses pais que vai mudar na prática para eles? O que vai mudar na prática é que poderão ser responsabilizados. E essa que está dentro daquele viés que a gente já falou sobre a supervisão parental. É dentro desse âmbito que os pais e responsáveis legais poderão ser responsabilizados, né? A lei exige que, de fato, haja esse tipo de controle parental em casa, né? Essa supervisão. Porém, tem uma observação no próprio ECA de que pode ser que, em alguma medida, se não for feita essa supervisão parental, essa criança ou esse adolescente
pode ser retirado, né, do seio da sua família por uma perda do poder familiar, que é o poder que a família tem sobre a criança ou adolescente. Nós precisamos pensar um pouco sobre isso, porque a gente está falando de várias famílias, múltiplas famílias. Nós temos famílias diversas. Né, de situações socioeconômicas também diversas. Quando a gente está falando sobre famílias que às vezes não têm rede de apoios, mães solos, que não têm com quem deixar seus filhos, ou que também não tem uma estrutura estatal de creche para deixar as crianças enquanto se trabalha, isso a gente precisa tomar um pouco de cuidado para não responsabilizar a família, né? E acaba repercutindo, óbvio, na criança e no adolescente, né? Uma espécie de responsabilização, porque simplesmente essa mãe não tem com quem deixar o filho e ela deixa o celular só para entreter a criança enquanto ela trabalha. É um problema social, na verdade. Exato, é um problema social. Então, nós precisamos pensar, hoje, inclusive, a Presidência da República vai sair os decretos, né, de regulamentação do ECA. Era para ter saído ontem e ficou para hoje à tarde. Então, a gente está esperando esses decretos para entender como é que, inclusive, a Autoridade Nacional, a Agência Nacional de Proteção de Dados vai atuar, porque é ela que vai fiscalizar tanto as empresas, né, mas como é que está funcionando toda a aplicação do ECA digital, mas também esse decreto vai trazer vai aclarar as ideias de que maneira, né, essas responsabilizações elas vão de fato acontecer também no âmbito da família, né, porque as famílias precisam exatamente saber em que medida, qual é o grau de supervisão que ela precisa fazer dentro de casa com seus filhos, e a gente não pode transferir essa responsabilidade para essas famílias se a gente não tem uma estrutura estatal. Se vocês né? forem pensar, é tanta coisa que muitos estão esperando assim, eu quero uma espécie de manual, como que eu devo proceder, entendeu? Não é assim que funciona. Mas orientações, sim. E para as próprias empresas, como prazos, enfim, como elas têm que proceder para se adaptarem a essa nova legislação. Inclusive, porque eu imagino que elas devem ter que facilitar o acesso a denúncias, né? Que é o básico. Sim. Não é? Exato, elas precisam oferecer mecanismos e ferramentas que sejam claras e acessíveis, né? Não é porque a gente, às vezes, tem uma certa habilidade com o celular, com a tecnologia, que a gente vai dizer que todo mundo tem. Então, as pessoas não têm, nós não fomos inseridos digitalmente no sentido de ter uma espécie de letramento digital. A sociedade brasileira, como um todo, precisa passar por esse letramento digital para entender esses mecanismos, como funcionam. Então, o papel das empresas seria de ter ferramentas que ajudem e que facilitem para que os pais consigam, como é que eu vou fazer esse controle? Então, isso precisa mitigar desigualdades, porque às vezes, imagine que a mãe tem um celular que é do iOS e o filho tem um celular que é Android. Muitas vezes os sistemas operacionais não se comunicam. Então, como é que a gente vai conseguir fazer esse tipo de controle se os aparelhos não se comunicam? Então, as plataformas, as redes, enfim, toda essa estrutura, na verdade, de proteção vai precisar se adequar e buscar ferramentas fáceis e adaptáveis, né? E quando eu falo em denúncia, não é só a questão da denúncia para a polícia, a delegada está lá, é só fazer a denúncia, mas a denúncia é em relação à própria plataforma, por exemplo, né? Sim. Olha, que deveria ter eficiência maior, por exemplo, no X, que não tem hoje. Eu fiz uma denúncia e não aconteceu absolutamente nada. Mas, enfim, vamos voltar ao nosso caso aqui. Meios para que os usuários ou responsáveis denunciem também a plataforma. Tá? Mas agora a polícia, sim, a polícia está lá disponível, certamente, e para receber toda e qualquer tipo de denúncia. E onde é que entra o cyberbullying, que a gente comentou antes, nesse contexto? Também está nesse pacote? Tá, porque o cyberbullying é uma das espécies de violações que podem acontecer, né? São inúmeras, mas é uma das possibilidades. Na verdade, o bullying acontecendo no espaço virtual, né? E a doutora trouxe muito bem a questão das imagens que podem ser até utilizadas, né, por outros coleguinhas e distorcer ali, mas não só pelos colegas, é por outra pessoa que a gente até desconhece quem seja que vai utilizar aquela imagem que e vai manipular. Chantagem, né? Isso. A chantagem, entra em contato, estou com uma imagem
Muitas vezes não é nem a imagem, mas ela é forjada, é uma imagem construída. Isso, manipulada dentro da própria inteligência artificial, que pode gerar desconforto. Isso tem acontecido, né? Muitas pesquisas mostram que com meninas, de maneira, né, muito mais clara, de que às vezes tem acontecido com imagens de meninas, né, numa espécie de misoginia dentro das redes. Então, essa esfera de violação, de violência digital, porque é uma violência digital, ela tem crescido e ela é apenas uma das, porque a gente tem inúmeras outras vieses que vão acabar, que estão acontecendo já, né, e que vão acabar acontecendo. Então, a maneira de aferição e de responsabilização das plataformas que o ECA Digital trouxe agora é a remoção prioritária e automática. Não precisa de decisão judicial para derrubar uma imagem que viole direito da criança ou adolescente. Antes era assim, Antes né? era assim. Tinha que ter essa etapa. Uma decisão judicial, porque senão a plataforma não queria tirar a imagem de circulação. Porque isso entra muito em choque também com uma questão mercadológica da própria plataforma, né? Lucratividade. Todos sabem que quanto mais curtidas e publicações e republicações e envios daquela imagem ou daquele vídeo, gera engajamento, que gera também monetização. Então, o ECA Digital vem nesse sentido também de blindar e barrar essa monetização, uma monetização em cima de violação de direito da criança e do adolescente. Gente, isso virou uma indústria. Exato. Virou, assim, pessoas que fazem só isso, e eu não sei se a delegada tem informação, certamente tem, no caso de manipulação de imagem, aqui em Porto Alegre mesmo, não precisa ir longe, já tivemos exemplos de pessoas que tentaram ou tiraram a vida. Sim. Por consequência desse bullying virtual, né? De exposição do rosto, mesmo que não sendo no próprio corpo, e muitas vezes feito por jovens, e aí entram os dois lados da questão, quem fez, por que fez, né? Responsabilizar, de repente, quem é que deveria ter o controle ou a supervisão sobre aquele jovem, e tem o outro lado, da vítima, né? Que nada justifica, mas essa indústria que eu digo, ela está a pleno vapor. Inclusive chantageando famílias pedindo dinheiro, né? E as replicações dessas imagens, dessas postagens, a gente sabe que dentro do ambiente virtual, elas ganham proporções, assim, exponenciais. Porque uma coisa era quando era uma fotografia analógica, real, física, que a gente trocava na escola e passava de mão em mão, assim, às vezes na turma. Outra coisa é compartilhamento em massa, muitas vezes de uma imagem. Então, essa imagem é disseminada e disparada para vários lugares, para várias pessoas. Como é que a gente depois, né? Como é que a polícia vai atuar no sentido de conseguir mitigar que essa expansão dessa imagem consiga, né, parar? Eu faço uma relação, eu não sei se vocês concordam, quando foi proibido o uso do celular na sala de aula, muita gente berrou. Vamos deixar claro aqui. Teve muito pai que berrou, que estão interferindo na formação do meu filho, que ele tem o direito de ficar. Mas para um bem maior, eu acredito que pouca gente hoje reclama. Os resultados foram muito bons. Às vezes dói, é algo que, numa sociedade com bom senso, talvez não precisasse ter uma lei. Mas não é assim que funciona, infelizmente. É essa visão que vocês têm também ou não? Sim, até porque é uma restrição. De fato, é uma restrição sempre vai gerar um certo desconforto. Mas eu acredito que os resultados que a gente vai ter logo ali adiante vão valer e vão mudar o pensamento de quem, às vezes, até por ignorância de não saber tudo o que acontece, que acredita que tem que ter um acesso livre ou que meu filho é desenvolvido o suficiente, é capaz o suficiente de discernir uma coisa da outra, mas justamente é uma questão geral, é uma questão de saúde pública também, é uma questão que atravessa as gerações. Então, o resultado disso vai ser visto e, com certeza, muitas pessoas vão mudar de opinião. Do ponto de vista da estrutura, por exemplo, do seu departamento lá, a senhora acha que tem que mudar alguma coisa ou muita coisa? Ou continua na mesma linha?
Eu acredito que não por causa do ECA digital, mas em questão assim da mudança da sociedade, cada vez mais a gente tem que estar correndo atrás de meios de investigação diferenciados, de acessos diferentes a plataformas, de equipamentos que tenham capacidade para analisar celulares, né? Um celular hoje em dia tem no mínimo 512 megabytes, né, de conteúdo, então a gente precisa de equipamentos, de circunstâncias e pessoas especializadas. Mas isso é algo que tem sendo feito de forma contínua, né? Semana passada mesmo tivemos mais um treinamento, porque agora a Polícia Civil tem um departamento só de crimes cibernéticos, que é voltado só para isso, embora ele não seja voltado para crianças, porque pega muito o golpe dos nudes, muito outros crimes, crimes de criptomoedas. Ele é um departamento que tem o conhecimento técnico para tanto. Então, ele nos fornece também cursos para que a gente se aprofunde um pouco mais nesse tipo de investigação dentro da questão da criança e adolescente. Mas é uma formação contínua, porque cada dia surge um novo aplicativo que a gente não sabe utilizar, do mesmo jeito que os pais também não sabem, às vezes, como denunciar, como fazer o controle parental, nós também estamos continuamente aprendendo, conhecendo novos aplicativos, verificando os meios de contato com eles. E isso é uma coisa que a gente já vê fora do ECA digital mesmo, cada vez mais as plataformas contribuindo. O TikTok, por exemplo, logo que ele chegou no país, ele praticamente não fornecia nenhum dado, ele era muito restritivo. E hoje em dia ele é um parceiro, chega a fornecer cursos para que a gente vá conhecer mais, saber mais, e a interação com eles é ótima. E eu acho que é isso muito do que a doutora falou. O Brasil vai se impondo como nação, falando aqui funciona assim, aqui nós temos regras, se vocês quiserem continuar operando aqui, a gente tem o nosso regramento e vocês têm que obedecer. Então, isso é muito importante. Agora, o ECA digital deixou mais claro ainda. Inclusive, pode ter a possibilidade de suspensão das atividades no Brasil, né? Das plataformas. Então, isso ajuda, né, que todo mundo se comprometa a essa finalidade que é comum, é uma obrigação de todos nós. Até, doutora, porque o Brasil tem leis, e não são poucas, muitas leis que são excelentes, um conjunto, tem uma Constituição. O problema é o cumprimento. Mas, nesse caso, ou se cumpre ou não se cumpre. Não existe um meio termo que dê para aceitar nessa situação. O não se cumpre está fora de cogitação. Então, é a questão de fiscalizar e fazer cumprir, seria isso? Exato. E a gente vai ter A gente tem, né, hoje a Agência Nacional de Proteção de Dados, que era uma autoridade e ela ganhou mais autonomia, então virou uma agência de regulação mesmo. E a ideia é que a ANPD faça essa fiscalização e esse controle para a gente conseguir, de fato, que a legislação seja eficaz, seja eficiente, que a gente consiga ver resultados. E tem como cruzar os dados do menor de idade, agora eu me lembrei disso, né? É cartão de vacinação, Exato. se ele mudar de endereço, se mudar de cidade... Tudo isso está previsto? Está previsto. Então, por exemplo, naquela ideia da aferição da idade, que a gente estava comentando no início da nossa conversa, não basta essa autodeclaração que eu sou maior de 18 anos. Não é mais suficiente. Quais serão as outras ferramentas? Então, tem plataforma que está utilizando reconhecimento facial para identificar se é um adulto ou se é uma criança que vai entrar no site, vai ter outros mecanismos de auto-identificação. Só que a ideia não é identificar se é a Emily, se é a Alice que está entrando no site. Tem gente já dizendo assim, vamos saber tudo da minha conta. A ideia não é essa. E aí violaria, inclusive, o nosso direito à privacidade. Né? A ideia é que a gente consiga identificar se aquele usuário é uma criança, é um adolescente ou se ele é um adulto. Então, por exemplo, vai lá e declara que é maior de 18 anos, mas na hora da próxima etapa de cadastramento no site ou na plataforma, vai pedir que você mostre um documento seu. E aí você vai ver esse seu documento. Aí vai estar lá o RG, por exemplo, da pessoa. Então, no RG vai ter a data de nascimento, claro, e você conseguir verificar. Então, são estratégias e mecanismos de aferição. Lembrando que todos esses dados que vão precisar ser utilizados para aferir, de fato, se trata-se de uma criança ou de um adulto, depois eles serão descartados para a proteção dos dados pessoais desses usuários. De acordo com a LGPD? De acordo com a LGPD. Então, a ideia é que haja esse monitoramento, né, desse acesso dos usuários
nos sites para a gente conseguir verificar se trata-se de um adulto ou de uma criança ou um adolescente. A gente já tem tecnologia para isso, então cada plataforma vai utilizar uma ferramenta que consiga fazer essa captação, mas todos esses dados que eles vão precisar mais para aferir, de fato, se se trata de uma criança ou de um adolescente, eles deverão ser depois removidos e descartados para a proteção da privacidade e da proteção dos dados pessoais como um todo. Outro ponto interessante é que, nesse próximo decreto, muito provavelmente vai se criar um centro, junto com a Polícia Federal, que é um centro que vai aglutinar todas as notificações, né, das denúncias. Então, também a ideia é que a Polícia Federal também ajude, né, nessa aferição dessas denúncias, né, e de violações de direitos da criança. Isso era algo que antes a gente tinha só uma cooperação com organismos internacionais, mas não tinha obrigatoriedade dessa transmissão direta, dessa denúncia direta. Mas já havia, nos Estados Unidos, por exemplo, era da onde a gente mais recebia denúncias. Sim. E a partir de agora, então, vai facilitar muito, obviamente, né? E vai ser um grande avanço. Um protocolo de procedimento que tem que ser cumprido. Acho que é adaptação. Tomara que dê tudo certo. Eu agradeço muito as presenças de vocês, Emily Matos, advogada, doutoranda da URGS, e Alice Fernandes, delegada, responsável pelo departamento aqui de crianças e adolescentes. Bom trabalho para vocês e que a gente se reencontre aqui para falar de bons resultados em relação ao novo ECA. Muito obrigado. Eu que agradeço. O Visão 360 de hoje fica por aqui, agradecendo muito a sua companhia, sempre aqui na tela da Masper TV. Infinitas possibilidades. Boa noite, tchau.